Nossa leitura do livro de Gênesis chega hoje ao capítulo 42. Nós estamos acompanhando a história de José. Nós sempre falamos que essa história é uma história cheia de tristezas, cheia de amargura, uma história de favoritismos, uma história de desprezos, uma história de traições, uma história de mentiras. Quantas coisas ruins a história da família de Jacó revelou para nós. Pois hoje nós começamos a trilhar aqui o caminho da cura, o caminho da restauração, o caminho do conserto, o caminho do perdão, o caminho da reconciliação. Veremos que não é um caminho fácil, não é um caminho simples, não é um caminho também sem dores, mas certamente é um caminho abençoador. É um caminho que eu espero que todos nós possamos trilhar, o caminho do conserto. Vamos ler então o texto de hoje. Gênesis 42. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda, acaso, algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente. E lhes perguntou: De onde vindes? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vós sois espiões, e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: Não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: Nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José: É como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados, pela vida de Faraó. Daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos, para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis. Ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhes José: Fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros, ide. Levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: Não vos disse eu? Não pequeis contra o jovem? E não me quiseste ouvir. Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando, lhes falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Ordenou José que se lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro.
a cada um no saco de cereal, e o suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal, para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração, e atemorizados entreolhavam-se, dizendo: que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e nos tratou como espiões da terra. Dissemo-lhes: somos homens honestos, não somos espiões, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: nisto conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas, e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo. Assim sabereis que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão, e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis, cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com o dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes-me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim. Todas estas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Entrega-mo, e eu te restituirei. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fores, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Nós vemos no texto que lemos que José se encontra com seus irmãos, mas José não tem confiança de se revelar a eles. José não se mostra para eles, José não diz quem ele é. José não está seguro, porque José tem muitas marcas do passado. Você lembra? Esses homens que estão diante dele são os homens que o venderam, que queriam matá-lo. Agora José está diante dos seus agressores. Muito tempo depois, mais de 20 anos já se passaram. Os seus irmãos não o reconhecem e jamais esperariam encontrar José naquela posição. Que cenário propício! Todo o poder na mão de José, toda a oportunidade de se vingar dos seus agressores, de punir os seus traidores. Mas José não toma o caminho da agressão, o caminho da vingança. José está trabalhando na construção do caminho da reconciliação, o caminho do perdão, o caminho da festa, o caminho da união. Vamos então olhar de novo para esse texto e prestar atenção nos detalhes dessa história. O texto começa nos mostrando que Jacó sabe que tem mantimento lá no Egito. Sabe? Jacó é sabedor e Jacó então fala para os seus filhos: ei, por que vocês estão parados aí olhando uns para os outros? Eu tenho ouvido que tem cereal no Egito. Desçam lá e comprem cereal dele, porque senão nós vamos morrer. A primeira coisa que me chama a atenção nesse trecho é a situação da casa de Jacó. Nós temos a impressão, pelo trecho que lemos aqui, que o tempo das vacas magras chegou já faz algum tempo. Porque num processo normal de um enfrentamento de uma crise, de uma situação de fome, a situação de fome chega ao redor, e nós vamos vendo que as coisas vão diminuindo, nós vamos apertando os cintos, controlando os gastos, nós vamos racionando um pouco, e pensando especialmente na família de Jacó, a família de Jacó era justamente famosa ali por ter muitos bens. Jacó vem com muitos bens.
Quando ele se encontra com seu irmão, por exemplo, lembra que ele é capaz de doar muitos animais para presentear a Esaú. Quando os seus filhos estão cuidando das pastagens, nós temos o relato de que eles viajam vários e vários, dezenas de quilômetros para poder dar a comida para o rebanho. Isso é sinal de que o rebanho era grande, o rebanho precisava rodar pastos distantes, porque o pasto da região não era suficiente para mantê-lo. Então, uma família com essa estrutura deve ter utilizado primeiro os seus recursos, né? Eles não sabiam dos 7 anos de fome, então de repente eles enfrentam lá alguns meses de seca e eles imaginam que a coisa vai melhorar, eles começam a comer, imaginam alguns dos animais que eles têm, imaginando que amanhã será melhor, que amanhã choverá, que amanhã a plantação dará resultado, imaginando que as coisas vão melhorar e voltar ao normal. Eles também deveriam ter recursos para comprar na região ali, ao redor deles, alimento. Então, para chegar nessa situação que percebe que eles estão sem recurso, eu imagino que já deva ter passado alguns anos de vacas magras, alguns anos de seca, né, de fome. A fome tinha apertado realmente. E Jacó olha para os filhos dele e fala assim: ei, vocês vão ficar parados aí? Olha que situação. Jacó já avançado em idade, e nós já imaginamos que os filhos dele agora deveriam estar tomando conta de todas as coisas. Não sei porquê, o texto não nos revela detalhes, mas nós vemos ali eles parados, todos inertes, sem ação. Jacó diz assim: vocês vão esperar nós morrermos de fome? Vocês não vão fazer nada? Vocês vão ficar aí olhando um para a cara do outro? Vão atrás de recursos? Eu ouvi dizer que lá no Egito tem alimento, vão lá atrás de recursos. E é muito estranho essa situação. Os 10 filhos vão. Nós esperávamos que de repente fosse um dos filhos, fosse com soldados, com homens armados, fosse para se proteger na viagem, mas não. Vão os 10 filhos de Jacó. Isso demonstra que a situação era grave, que a situação era séria. Me pergunto quem ficou cuidando dos rebanhos. E aí nós pensamos, será que os rebanhos eram agora tão expressivos? Será que a fome já não tinha feito consumir os rebanhos? Não tinha matado muitos dos animais? Eles não precisaram vender animais para outras pessoas comerem, eles mesmos comerem? O fato que nós vemos que a situação na casa de Jacó era muito feia. Eles estavam realmente necessitando. Então, várias pessoas da região deles foram ao Egito e nós vimos que juntos com os que iam para o Egito vão os filhos de Jacó até o Egito para buscar recursos. 10 dos filhos de Jacó. É o que nos diz o versículo 3. 10 dos irmãos de José desceram para comprar cereal no Egito. Eles só não levaram Benjamim, porque Jacó falava assim: vai que, né? Vai que lhe sucede, acaso, né? Esse acaso tem nome, né? Os causadores do mal ao filho dele, José, são os 10 filhos, né? Vai que lhe sucede acaso, algum desastre, né? E aqui o narrador nos mostra que as pessoas iam para o Egito. E entre as pessoas que iam para o Egito foram também os filhos de Israel, os filhos de Jacó. E por que eles vão? Porque na terra de Canaã agora havia fome. O cenário que ninguém esperava começa a ser relatado aqui a partir do versículo 6. José era governador daquela terra. Era justamente José quem vendia a todos os povos. E os irmãos de José chegaram e cumpriram os sonhos lá que José tinha tido na adolescência dele. Se prostraram, rosto em terra, perante José. E a expressão rosto em terra quer enfatizar que eles se humilharam, se prostraram, se colocaram no chão diante de José. Afinal de contas, eles estavam diante do Senhor. Eles chamam José assim, o Senhor daquela terra. Quando José viu os seus irmãos, ele os reconheceu. Ele viu que o sonho estava se realizando, porém ele não se revelou. E ele falou duramente, asperamente. E ele perguntou para os irmãos dele: de onde vocês vêm? E os irmãos dele respondem: nós viemos da terra de Canaã para comprar mantimento. A primeira impressão que nós temos é que os irmãos deles dão uma, tipo assim,
nós não temos nada que explicar, nós viemos, vamos comprar e vamos voltar embora e fique em paz e está tudo certo. E a informação aqui do versículo 7 é repetida aqui no versículo 8. José reconheceu os irmãos, mas os seus irmãos não reconheceram quem ele era. Então José se lembrou dos sonhos. Agora José tem certeza que os sonhos que ele teve na adolescência eram de fato sonhos que Deus deu para ele. Ele sonhou que os seus irmãos se prostravam diante dele, né? E agora ele vê ali 10 dos seus irmãos se prostrando diante dele. E se lembrando dos sonhos, se lembrando do que Deus tinha mostrado, José diz para ele: vocês são espiões. Vocês vieram ver os pontos fracos da terra. Nós não sabemos claramente definir por que José fala isso. Mas o fato é que por esse caminho que José entra de acusar os seus irmãos como espiões, José cria aqui uma oportunidade de ver a reação dos seus irmãos, de vê-los em conflito, como reagirão uns com os outros, como eles se articularão para sair desse conflito. E José cria também uma oportunidade de mantê-los ali por um tempo maior, para que José possa pensar, creio eu, no que fará e como administrará essa situação. Diante dessa acusação tão severa, os irmãos dizem: não, meu senhor, nós não somos espiões, nós não somos não. Nós viemos aqui, nós somos teus servos e viemos para comprar comida. Nós somos todos filhos de um mesmo homem, nós somos homens honestos, somos teus servos e não somos espiões. Se tem uma coisa que José sabia dessa turma aqui, é que eles não eram honestos. Estes são os que venderam José, os que queriam matar José por ciúme. Agora eles se dizem honestos e começam a dar explicações de onde vêm e quem são, para provar que não são espiões. José responde para eles: nada disso, é o contrário disso. Vocês dizem que são honestos, mas vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. E eles então mais uma vez falam: não, nós os teus servos, nós somos 12 irmãos. Nós somos filhos de um homem na terra de Canaã. O nosso irmão mais novo está com o nosso pai, outro já não existe. E aqui eles demonstram como eles têm plena convicção de que José já não deve estar mais vivo, de que José, para eles não existe. Para eles José se foi, né, se perdeu. Eles não têm como reaver José, eles não sabem onde José está. E eles então dizem: nosso irmão, o outro, não existe. E José está com um discurso muito duro para eles. Ele falou: eu já disse para vocês, vocês são espiões, mas eu vou fazer uma prova para saber se vocês são espiões. Vocês não sairão daqui, eu prometo, pela vida de Faraó, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Eu dou a chance de vocês enviar um pode ir lá trazer vosso irmão. Vocês ficarão detidos aqui até que sejam provadas as suas palavras, até que eu veja se há verdade no que vocês dizem. Se não provar a palavra, se não fizer isso, declaro que vocês são espiões, e eles então seriam tratados como espiões. José os deixa 3 dias preso, para que eles tenham tempo talvez de refletir, para que José tenha um tempo de pensar. E eu imagino que foram 3 dias de muita conversa, de muita memória, de muito acerto aí, de muito plano, e eles estavam provavelmente conjecturando, pensando: certamente nosso pai não deixará trazer Benjamim. Eles já deviam imaginar isso. Começaram a reavivar aí na memória o que aconteceu com José. Ou seja, tempo para pensar é uma coisa que às vezes nós precisamos, né? José precisava e os irmãos dele também precisavam. No 3º dia, José vem e diz para os seus irmãos. José pensou melhor, tem um plano melhor do que ele disse há 3 dias atrás, e fala: façam o seguinte e vocês viverão. Olha, eu falo isso porque eu temo a Deus. Nós não sabemos como José diz esse termo Deus, porque José está falando através de um intérprete. É curioso que José não nomeia um deus egípcio, né? E talvez isso pudesse dar algum indício para os irmãos de José, né? De que é estranho, ele não falou de nenhum deus egípcio. Mas como estava utilizando intérprete, imagino eu que os irmãos de José possam imaginar assim que
o intérprete é quem falou apenas Deus, né? Mas aqui, de fato, José está falando, vou dar um plano novo para vocês e vou fazer isso porque eu temo a Deus. E eles têm uma oportunidade de mostrar que eles estão falando a verdade num plano muito melhor. Um de vós vai ficar detido e os outros vão. Então, se eram 10, 9 podem ir. Vocês vão levar cereal para suprir a fome das vossas casas. Ou seja, olha como esse plano é mais misericordioso, já tem um benefício, um auxílio imediato. E vocês vão me trazer vosso irmão mais novo. E se vocês fizerem isso, com o que, eu verificarei então suas palavras. E verificando que vocês estão falando a verdade, vocês não morrerão. E eles então toparam o plano e se dispuseram a fazer isso. E agora tem uma conversa entre eles aqui. Eles estão falando em hebraico, achando que José não entende o que eles estão falando, e eles têm uma conversa interna. Eles falam, somos culpados. No que diz respeito ao nosso irmão, somos culpados. Nós vimos a angústia da alma de nosso irmão. Nosso irmão nos pediu e nós não socorremos o nosso irmão. E é justamente por isso que nos vem esta ansiedade, esta situação. Meus queridos, já imaginou que momento de dor? Que momento difícil você se lembrar que um irmão seu estava pedindo por ajuda. Você podia ajudar e você não ajudou. Na verdade, eles carregavam o peso de, ao invés de ajudar, ter causado o mal na vida de José. E agora eles se lembram. Eles se lembram talvez dos gritos de José. José indo embora, sendo levado pela caravana de mercadores. Imaginamos que amarrado atrás de um animal com demais escravos, sendo puxado, tirado a sua túnica, e ele já sem as marcas de filho de Jacó, de filho de Israel, sendo arrastado como um escravo e gritando pelos irmãos. Eu imagino que José gritou nome por nome dos seus irmãos pedindo socorro, me ajuda. E agora eles carregam essa dor, eles relembram essa dor, e isso mostra como aquilo foi marcante na vida dos irmãos de José. Os momentos terríveis são marcantes para nós. Os momentos que agredimos, os momentos em que achamos que estamos lavando nossa alma, que estamos tirando todo aquele desaforo, na verdade estamos causando dores, marcas terríveis que nos acompanharão, que nos atormentarão. E os irmãos de José aqui revelam o tormento que os gritos de José causam à mente deles, que o clamor de José causa à mente deles. Eles são atormentados pelo mal que fizeram. E agora tem certeza que o mal está reencontrando, que o passado, que o pecado do passado está vindo ao encontro deles e que eles estão sofrendo o mal que um dia causaram. Nessa situação, Rúben é aquele que fala, eu disse para vocês, eu disse que vocês não deviam fazer aquilo, não deviam pecar, vocês não quiseram me ouvir e agora olhem só, tá aí a consequência. Isso agora é requerido de nós, o sangue de nosso irmão. Eles não sabiam que José estava entendendo a conversa dele, porque José estava falando com eles através de um intérprete. E olhando essa cena, José sai de perto deles e chora. Imagine a situação de José. Imagine o que o coração de José está vivendo nesse momento. 20 anos se passaram desde que os seus irmãos o traíram, o venderam, disseram que ele não valia nada. Com aquela atitude, seus irmãos deixaram claro que preferiam um mundo sem José, que José era dispensável, que José era negativo. Eles se desfizeram de seu irmão. José vive carregando essas marcas.
Nós vimos que quando José é feito governador do Egito e o seu filho nasce, ele fala: Deus me fez esquecer aquela vida passada ficou para trás, agora eu tenho uma outra vida. Mas olha que no momento mais marcante da vida de José, no momento em que o filho nasce, ele traz à memória as dores que ele sempre carregou e agora ele diz estar diante então de uma alegria que supera as dores do passado. Mas como essas dores são marcantes! Agora José tem a oportunidade de ver os seus agressores se lamentando, se desculpando, reconhecendo que eles estão sofrendo a dor que um dia causaram, reconhecendo que eles erraram ao tratar José daquela maneira. José se retira e chora. Imagino que nesse choro José está descarregando ali mágoa de quantos anos, quanta tristeza, quanta angústia, quanto ressentimento. E agora ele vê ali o reconhecimento dos seus irmãos. E ele julga que é sincero porque os seus irmãos nem imaginam que estão diante dele. Os irmãos estão conversando sozinhos. Os irmãos estão se lamentando. Ao reconhecer isso, os seus irmãos estão reconhecendo que se pudessem, não fariam mais isso. José está dando a oportunidade dos seus agressores manifestarem o arrependimento ali diante dele e de uma forma honesta, sincera, sem saber que estão falando com José. Mas eles estão dizendo uns para os outros: nós erramos quando tratamos daquela forma o nosso irmão, nós nos arrependemos. É muito difícil dizer isso. Rubem até fala: eu disse para vocês não fazerem aquilo, mas eles falam: é por isso, é pelo que nós fizemos que nós estamos sofrendo agora. O sangue de nosso irmão está sendo requerido das nossas mãos. Não diz quanto tempo se passa, mas depois José se recompõe, José volta e José fala com eles. Então José pega Simeão, o algema, e Simeão é quem ficará, para que os outros 9 irmãos possam ir até Jacó, dizer que Simeão ficou preso e trazer a Benjamim. O plano de José, revelado no 3º dia, já é muito mais caridoso, é muito mais compassivo. José dá tempo para pensar, para os irmãos pensar. José muda, não serão 9 que ficarão, um só ficará, 9 poderão ir. E José também dá alimento para eles, dá comida, dá alimento para a viagem. É o que nós vemos no próximo versículo, quando José ordena que encham os sacos cereais e que lá ponham o dinheiro que eles trouxeram para comprar. A cada um no saco de cereal era para colocar o dinheiro e também dar comida para o caminho. E assim os servos de José fizeram. E os irmãos carregaram os jumentos de cereal, partiram, e quando chega no meio do caminho, um deles abre o saco de cereal e lá está o dinheiro na boca do saco. E ele diz para os irmãos: devolver o meu dinheiro, está aqui na boca do saco de cereal. E o coração deles fica desfalecido, sem saber o que está acontecendo. Eles ficaram com medo e eles se olhavam dizendo: que é isso? Que é isso que Deus nos fez? O que é que está acontecendo? O nosso dinheiro está de volta. Qual a razão de José colocar o dinheiro de volta nos sacos dele, mandar colocar o dinheiro de volta nos sacos de comida dos seus irmãos? Nós não sabemos. Nós podemos imaginar alguma razão. Parece-me que José está, primeiro, beneficiando os seus irmãos, mas José também pode não ter nenhuma informação, e não tinha, de como estava a situação na casa dos pais dele, mas sabia que a situação no mundo era terrível. Será que eles tinham mais dinheiro para voltar a comprar alimento? Não sabemos. Então, primeiro pode ser esse benefício. E também pode ser que José crie uma situação para testar a honestidade de seus irmãos. Será que eles vão voltar? Ou será que agora, eles que fugiram, eles vão deixar um irmão aqui, já venderam um mesmo, abandonam o outro aqui, e de repente se muda de lugar lá para não ser localizado, e pega o dinheiro e compra recurso através de algum outro atravessador, alguém da região lá que venha para o Egito buscar os recursos, os mantimentos. Não sei, não sabemos. Talvez todos esses temores estejam na mente,
dos irmãos de José, e justamente por isso, quando eles abrem o saco, eles ficam com medo, eles ficam com temor, eles falando, será que seremos acusados de roubar o dinheiro também? Eu não sei, não temos claramente o motivo, mas é certo que isso causa reações, e José está interessado nessas reações de seus irmãos. E eles chegam então para Jacó, sem saber porquê, mas certos de que essa história foi Deus quem fez na vida deles e está fazendo. Eles chegam para Jacó e contam tudo o que aconteceu. E eles dizem assim, Jacó, pai, o homem, o Senhor da terra, esse homem tão importante, né, que manda em tudo, ele falou conosco duramente, asperamente. Ele nos tratou como espiões da terra. E nós justificamos para eles, nós dissemos que somos honestos. Aqui, meus queridos, se tem uma coisa que Jacó sabe é que os filhos não são honestos, né? Mas tudo bem, vamos lá. Ninguém nessa história aqui pode se gloriar de honestidade. Falamos que não somos espiões, contamos que somos 12 irmãos, contamos que 12 irmãos filhos do mesmo pai, contamos que um de nossos irmãos não existe, contamos que o nosso irmão mais novo estava com o Senhor aqui na terra de Canaã. Mas olha o que esse homem, o Senhor da terra, disse para nós. Ele falou, eu vou saber se vocês são honestos mesmo e se vocês estão falando a verdade, por isso aqui, ó, vocês devem cumprir essas direções. Vocês devem deixar comigo um de seus irmãos. Vocês peguem o cereal aí, e vocês, para remediar a fome nas vossas casas, vocês podem ir, mas me tragam o seu irmão mais novo. E assim eu vou saber que vocês não são espiões, mas que vocês são homens honestos. Então, quando vocês voltarem, eu vou entregar para vocês o vosso irmão e vocês terão liberdade de negociar aqui. E aconteceu que eles abriram os sacos de cereal e cada saco de cereal tinha o dinheiro de volta. E todos eles e seu pai temeram aquela situação. Eles chegam, são fiéis no relato ao seu pai, contam toda a história detalhadamente. É muito curioso a forma como eles se referem a José, o homem, o Senhor daquela terra, o importante. Ele falou conosco. E foi difícil, porque ele nos acusou. Mas tem uma situação para provar que nós não somos maldosos, não temos má intenção e que nós não somos mentirosos, né? Para provar que não somos espiões. Rúben ficou lá e nós temos que voltar para resgatá-lo, só que nós temos que levar Benjamim. Olha a reação de Jacó. Jacó parece estar chorando aqui, diz, vocês me privaram de filhos, é isso que vocês estão fazendo, vocês têm de me privado de filhos. José já não existe, Simeão já não está aqui e agora vocês vão levar Benjamim. Todas estas coisas ruins estão acontecendo sobre mim. É muita maldade acontecendo, é terrível o que está acontecendo. Jacó está lamentando a vida, porque é uma prova muito dura que se põe diante dele. Jacó nem imagina que está diante dele o caminho da reconstrução, o caminho da reconciliação, o caminho do reencontro, o caminho da paz e, acima de tudo isso, o caminho dos cumprimentos dos propósitos de Deus para a vida dele e da posteridade dele. Rúben desesperadamente fala, pai, pega os meus filhos, mata os meus filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Entrega Benjamim para mim e eu trarei ele de volta. Mas mesmo assim Jacó está irredutível e fala, não, meu filho não descerá. Por quê? Porque já morreu José e ficou só Benjamim. Se acontece alguma coisa no caminho, vocês me farão descer os meus cabelos brancos, as minhas cãs, a minha velhice, com tristeza para a sepultura. Jacó está marcado pelo medo, Jacó está marcado pelo trauma, Jacó está marcado pela angústia, pela decepção, pela frustração com a vida. Ele não quer passar de novo. A porta mais negra da vida de Jacó está aberta agora diante dele. Ele tem medo de entrar novamente. Ele tem medo de sofrer de novo a perda de mais um filho amado.
amado, um filho querido, um filho protegido. A dor está diante de Jacó e ele tem medo dela, tem muito medo dela. Por isso, parece que ele prefere morrer de fome ali a ceder a esse plano. Meus queridos, essa história vai se desvendar nessa trama aí no próximo capítulo. Nos próximos capítulos dessa história nós veremos muita alegria. Mas agora nós temos aqui diante de nós uma família relembrando o passado. Relembrando, remoendo, remastigando os traumas do passado. José remoendo seus irmãos traidores. Seus irmãos traidores remoendo os gritos de José sendo levado pelos mercadores. O pai Jacó remoendo a dor de perder um filho e todo mundo com medo, todo mundo incerto, todo mundo sem saber o que fará, o que acontecerá. Dessa história toda, José é a pessoa que começou a trilhar o caminho da reconstrução da vida, o caminho da reorganização, o caminho da reconciliação. Eu entendo que José já perdoou os seus irmãos. Esse é o primeiro passo. Porque José não toma o caminho da retaliação, o caminho da vingança, o caminho da maldade. Ele tem poder, tem tudo às mãos dele para fazer mal aos seus 10 irmãos malignos e traidores. E olha que vida perfeita. Mata os 10 irmãos, pega uma caravana, volta para Canaã, traz seu pai, seu irmão mais novo, filho da sua mãe, traz as pessoas da casa, os servos, o restante da família e vem viver no Egito. Acabou. Ou quer ser mais perfeito? Larga a família toda lá, só traz o pai e o irmão e vive em paz no Egito, uma vida de rei. É isso que José quer? Não. José não pega esse caminho era possível. E talvez você até possa imaginar, é um bom plano. Não, José trilha o caminho mais difícil. Ele perdoou seus irmãos. Perdoou, eu digo isso porque não retalhou, não vingou, não causou mal. E ele abre uma importante porta para que os seus irmãos manifestem o arrependimento. Seus irmãos estão ali diante dele manifestando arrependimento. Agora, nesse caminho do arrependimento, os seus irmãos têm que voltar ao pai e dizer: pai, nós não vamos perder seu filho. Seus irmãos agora, e José sabe, enfrentarão agora o medo do pai. E vão ter que comprovar para si mesmos, uns aos outros e para o pai, o valor de cada irmão, como se esforçarão para trazer em segurança e voltar em segurança com seu irmão mais novo, com o Benjamim. Eles agora terão que valorizar o irmão que ficou preso. É um caminho difícil, mas reconciliação requer um caminho difícil. Nós falamos que perdoar é difícil. Sim, perdoar é difícil. É uma ação que só podemos fazer se Deus se manifestar no nosso coração. Mas o perdão é só o primeiro passo. Quantas vezes nós perdoamos, mas não queremos viver mais como irmãos? Agora, nessa história aqui, além do perdão, trilha-se um longo caminho. Um caminho de reconquistar confiança, um caminho de reconquistar relacionamentos, restaurar relacionamentos, o caminho da reconciliação. A família experimentará reconciliação, a família experimentará vida. A família está diante da maior alegria possível, a alegria da ressurreição, a ressurreição de um irmão que eles consideravam morto já. Esta alegria está à porta deles, mas eles têm que enfrentar passo a passo a trilha da restauração, a trilha da reconciliação. O que eu quero trazer à memória aqui nessa história, o que eu quero que você avalie, o que eu quero que você utilize essa história para fazer é fazer uma análise da sua vida, da sua história. Que você de repente hoje pare um pouco e pense nas marcas difíceis que você carrega, nos pesos que são carregados por você. Talvez você tenha sofrido angústias. Certamente você já sofreu e causou angústias. Essa é a nossa vida, nós fazemos isso. E é possível que você venha carregando as marcas. Talvez você ache que não.
Talvez você ache que não, tá tudo bem, tá? Eu não carrego marca nenhuma. Às vezes eu também acho que estou bem. Às vezes eu acho que está tudo certo. Tem um exercício que me ajuda muito. O exercício é falar para alguém. Dias atrás eu estava conversando com alguns amigos meus, num grupo pequeno de conversa, e falávamos sobre a nossa vida, falávamos sobre a correria, e eu disse para eles que eu reconhecia então que estava ansioso, que estava super agitado, hiperativo. Interessante que naquela conversa eu falei para eles assim, olha, se alguém me perguntasse, você é hiperativo? Eu ia falar, não. Você é ansioso? Não. Ah, você é muito agitado? Não. Eu não me acho ansioso, não me acho hiperativo, não me acho agitado. Mas quando compartilhei com eles e olhando para a minha agenda, reconheci que eu estou muito agitado, hiperativo, né, ansioso, isso me fez me conscientizar de que eu estou assim. Então, nos próximos dias, eu comecei a encarar todas as atividades, toda a rotina, toda a agenda com a consciência de que eu estou hiperativo, agitado e ansioso. Isso me fez muito bem. E só foi possível porque eu consegui conversar com alguém e na conversa dizer que eu sou hiperativo, agitado e ansioso. Já aconteceu também na minha vida de eu ter algum estresse e achar que aquela situação é corriqueira, normal e não me afetava. Em algum momento eu conversando com outra pessoa muito chegada, muito amigo e me referindo àquele estresse, eu descarreguei coisas, despejei, vomitei coisas que eu nem imaginava que me incomodavam, que me marcavam tanto. Então, a proposta que eu tenho para você é que você, primeiro, ore a respeito das coisas que te incomodam. Fale com Deus. Abra o seu coração para Ele. E fale para Deus. Deus, tem uma situação com o meu irmão, com a minha irmã, com aquela pessoa que eu não consigo resolver, que me incomoda. Seja detalhista, né? Imagine se de repente sentado, orando, falando com Deus e fale, Deus, aconteceu isso, eu fiz isso, Ele fez isso, eu senti isso. Converse com Deus. Você pode orar não apenas de joelho, mas também sentado, conversando com Deus. Tenha um tempo para refletir nos momentos que marcaram a sua vida. E se você entender que essa conversa com Deus aí traz coisas ao seu coração que te incomodam de fato, ore a respeito, avalie bem as pessoas ao seu redor, mas pense na possibilidade de achar alguém de muita confiança, alguém muito sábio, que você julga uma pessoa honesta, sábia, confiante e dê confiança, e conte a respeito, e conte para ela o que você tem vivido, conte para ela, abra o seu coração, fale, eu quero falar com você a respeito de uma coisa que incomoda a minha vida, o meu coração, eu não sei como lidar. Né? Então, encontre um momento propício e converse. Abra o seu coração com alguém e veja o que isso traz para você. Lembra dos 3 dias dos irmãos de José na prisão lá? Conversar a respeito, repensar, como isso foi fundamental na vida deles. Talvez se eles não tivessem esse tempo, não tivessem remoído, eles não manifestariam diante de José como isso foi ruim para eles. E José podia ter tido outro tipo de ação, ou podia ter tomado outro caminho. Foi fundamental para eles parar, repensar. Foi fundamental para José ouvir. E quando ouvir, saiu, chorou, pensou, depois voltou. Tudo aqui foi tempo de pensamento na vida das pessoas. Poder falar o que sente, colocar para fora, revelar. Eu quero que você reconheça Deus como uma pessoa presente na sua vida. E você pode falar com Ele. Mas reconheça também que você tem irmãos e irmãs a quem Deus usa. E que Deus colocou na sua vida, na caminhada. E que você possa também falar com eles. Eu espero que esse momento de reflexão e de avaliação abra para você portas e que estas portas revelem o caminho da reconciliação e que você possa trilhar esse caminho. Não sei o tempo que durará, pode ser uma longa trilha, mas trilha esse caminho, porque esse caminho é o caminho dos filhos de Deus. Os filhos de Deus caminham no caminho da reconciliação, porque todos eles reconhecem que são filhos do mesmo Pai e que podemos nos chamar de irmãos.
E que bênção é vermos irmãos se reconciliando. Esse capítulo aqui e o próximo são um dos capítulos mais emocionantes da Bíblia, na minha opinião. Uma história que mexe muito comigo, uma história que já me fez chorar. Talvez esse foi o primeiro texto da Bíblia que eu chorei ao ler, né? Algumas histórias nos emocionam e nos fazem chorar quando nós vemos encenações delas e tal, né? A história da crucificação é certamente a mais marcante de toda a Bíblia, mas esse foi o primeiro trecho da Bíblia que me fez chorar ao ler há vários anos atrás, quando eu o li, né, pela primeira vez na Bíblia, e foi muito marcante. É uma história marcante. Você tem suas histórias marcantes, mas que essas histórias marcantes possam nos ajudar a resolvermos as nossas histórias marcantes. E eu desejo que Deus conduza você no caminho de reconstrução, assim como reconduziu José, e que Ele me conduza também nesse caminho de reconstrução, de reconciliação, que possamos experimentar essa bênção. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe com coragem, com determinação, com ousadia, para que você busque a paz. Em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro.